como um homem se torna uma das maiores estrelas do artes marciais mistas. É o plano genial de um homem que enfrentou dificuldades, criando a persona do vilão supremo com intenções cruéis. Esta é a ascensão autodestrutiva de Ilia Topuria. Apesar de não haver pré-requisitos para ser lutador, frequentemente são aqueles que vêm de uma vida difícil que ascendem ao topo. A luta incute uma ética de trabalho incomparável e uma motivação única. Isso aconteceu nos primeiros anos de Ilia, que foram por longos períodos vividos sem a presença de nenhum dos pais. Eu nasci na Alemanha, vivi lá por 7 anos e depois nos mudamos para a Geórgia. E foram momentos difíceis, porque eu tive que lidar com a separação dos meus pais. Aos 8 anos, meus pais decidiram mudar para a Espanha. E para um menino de 8 anos foi difícil viver sem seus pais. Vivi sem eles até os 15 anos. E então, quando nos mudamos para a Espanha aos 15 anos, queríamos continuar praticando o mesmo esporte, mas não havia academias para a luta greco-romana. É raro uma criança ser tão obstinada e focada em um único objetivo. Mas Ilia estava decidido. Para se tornar um grande lutador seria necessário um grande sacrifício, e se isso significasse o fim de uma educação escolar em favor de uma educação de luta, era uma decisão digna. Eu deixei a escola quando tinha cerca de 15 anos, porque quando eu tinha 15 anos eu fui com meu irmão falar com meu pai. Nós não queremos mais ir para a escola, mas realmente queremos treinar e vamos ficar o dia todo, todos os dias na academia e vamos treinar porque meu sonho era lutar no UFC e ele me disse que se você realmente vai treinar o tempo todo e como você me diz, você tem minha aprovação. Como muitos, Ilia e seu irmão encontraram nas luvas, saco e esteiras um refúgio, assim como outras crianças próximas. A Espanha forneceu o terreno necessário para aprimorarem sua arte, oferecendo oportunidades que a Geórgia não podia. Aos 17 anos, em uma promoção regional, uma das primeiras vitórias amadoras de El Matador estava destinada pelo destino. Quando eu tinha 17 anos, eles fizeram uma competição chamada Arnold Fighters, sabe? Era uma competição, minha luta foi a primeira luta no evento e antes de eu começar a lutar, Arnold veio para a jaula, sabe? E ele assistiu apenas a minha luta. Eu tive uma performance realmente ótima, eu fiz um suplex. Incentivado por um grande, mesmo não sendo do mundo da luta, El Matador embarcaria em um caminho sangrento através de promoções regionais, como seu apelido sugere. Para lutadores menores, alcançar vitórias viscerais exigia anos de treino e experiência no cage. Mas Ilia, fortalecido por sua criação e habilidade inata, estava anos à frente. Com um recorde de 5 vitórias, todas finalizações predatórias, Topuria foi rapidamente reconhecido pelas maiores promoções de artes marciais mistas, principalmente pelo Cage Warriors. Uma arena onde muitos gladiadores atuais e futuros do UFC são testados. Uma luta imediata pelo trono dos pesos galo foi uma declaração de intenções e crença em seu novo homem. Porém, uma falha significativa no peso pode ter revelado algo sobre a psique do espanhol. O motivo, obviamente, não é falta de disciplina, mas provavelmente um corte excruciante muito além das capacidades do seu corpo. E como as regras ditam, o cinturão não pôde ser reivindicado como resultado. Mas e se fosse além disso? Topuria estava focada em algo muito maior, vitórias no UFC, e fora dele eram apenas degraus. Olha, eu estou mentalmente super confiante. Sempre que o medo tenta se apoderar de mim, eu o encaro como uma ilusão e o deixo passar por mim. A próxima fase do plano foi atingida. Após a pandemia de coronavírus, o UFC precisava de novos talentos para continuar suas atividades. Em um palco silencioso e uma arena vazia, Topuria pôde deixar sua marca diante dos milhões sentados em casa
Aviso em terra, sim, mas para um homem com total confiança em suas habilidades, isso nunca foi relevante. Eu queria lutar no UFC em Abu Dhabi em 8 dias. Oportunidades como essa não aparecem todo dia. É o meu sonho e não me importo se tenho apenas 8 dias para aproveitá-la. Lutando de Alicante, Espanha, aqui está o invicto Ilia Topuria. Um belíssimo suplex ali de Topuria. Eu só quero um homem que tenha o cinturão e eu não me importo. Eu quero lutar com qualquer um. Todas as combinações e golpes no corpo agora foram oficialmente superados. Isso preparou o golpe na cabeça e acabou tudo. As massas agora conheciam seu nome. Em uma divisão de luta não necessariamente conhecida por seu poder de nocaute, Topuria havia quebrado o molde em apenas 2 lutas profissionais. Um homem com bases de lutador derrubando seus oponentes. Foi essa a razão de tanto sucesso inicial. A principal diretriz era ser imprudente. O UFC sabia que tinha algo especial, mas não protegeria o lutador com competição inferior como fizeram com os gansos dourados anteriores. Em vez disso, um julgamento pelo fogo lançado aos cães, um dos quais ninguém queria enfrentar. Não estou pedindo para lutar contra o melhor da divisão. Eu não faria isso. Só olho para os caras 5, 6, 7, porque todos entre mim e eles disseram não. Ele é um cara que teve dificuldades para conseguir adversários porque as pessoas acham que é muito arriscado, sem recompensa suficiente. Ele não é tão bom quanto todos estão falando dele. Sim, ele é um bom lutador, mas nada de especial para mim. Ryan Hall foi uma anomalia, impondo uma rígida dicotomia entre o estilo duro de boxe de Topuria e sua peculiar base de jiu-jitsu. Na arte da guerra, o não ortodoxo frequentemente prevalece, como Dricus du Plessis pode afirmar, e por um tempo, Ryan Hall parecia trilhar o mesmo caminho. Sua persona modesta escondia uma arma secreta, um perigoso jogo de chaves de perna que derrotou até mesmo lutadores prestigiosos como BJ Penn. Ao enfrentar o homem que ninguém queria lutar, Topuria buscava fortalecer sua reputação e encerrar essa atuação ridícula por meio de uma eficiência fria e calculada. Ilia Topuria. O poder prevaleceu e o mundo foi avisado. Em uma era de showman sem graça, foi uma simples equação de luta resolvida. Declare sua intenção, traga a violência e colha as recompensas. Ilia pretendia fazer isso sempre que possível, fazendo seu nome através do combate, não apenas do microfone. Então, quando uma oportunidade de curto prazo para entrar na Toca do Leão se apresentou novamente, ele a aceitaria sem hesitar. O UFC retornou a Londres, classe de peso superior contra o formidável inglês Jai Herbert. Com pouco tempo de preparo, não havia plano de jogo ou análises, apenas a vontade inata de vencer. Apesar do pouco tempo de preparação, o foco de Topuria não seria em seu adversário, mas em outra estrela em ascensão do UFC, que uniu o talento de luta de McGregor e a insolência de Darren Till. Entre Paddy Pimblett, o malvado. Quando a multidão estava cantando o meu nome, isso ainda é talvez a melhor coisa que eu tive que fazer. O cerne da briga deles veio das redes sociais, onde tweets antigos do Scouser feriram profundamente o georgiano. Ele posou, e agora eu entendo por que a Rússia destruiu a Geórgia, porque vocês são lixo. E isso faz meu sangue ferver, sabe? Quando vi, fiquei surpreso. Porque em 2008 eu estava morando na Geórgia quando aquela guerra aconteceu, sabe? E foi um momento muito difícil para mim, para minha família, para todos os meus amigos, para o meu país, sabe? Muitas pessoas inocentes, crianças estavam morrendo naquela guerra. E ver alguém fazendo piada sobre isso faz meu sangue ferver, então... Eu estou comendo meus ovos e ele me olha e diz: "O que está acontecendo, rapaz?" Ele olhou para mim como um cara legal e ele queria apertar minha mão. Recuei, peguei um higienizador de mãos e joguei na cabeça dele. Ele estava tipo: "Me segure. Segurem-me, rapazes, segurem-me." Não fez nada que ele amava. Deixo que gastem sua energia fazendo o que quer que estejam fazendo. Você me entende? Estou fazendo a minha coisa. Estou aqui apenas relaxando. Uma rixa divulgada que ofuscou as lutas reais dos lutadores e o evento principal da noite. Ilia, ao desarrumar as penas do novo e reluzente brinquedo do UFC, foi eternamente marcado como um vilão. Um homônimo que ele estava pronto para adotar. Mas essas distrações pré-luta quase o pegaram. Ele leva um chute na cabeça. O chute perfeito na cabeça. E ele tem a vantagem de velocidade. O próximo round o enviou para as Terras Sombrias.
arremessou ele contra o... Quer dizer, literalmente o fez dormir. Meu senhor. Nocaute inacreditável. É uma coisa permanecer invicto com uma aura de invencibilidade, mas quando essa proteção mental é quebrada, a maioria desmorona, e é preciso ser um animal diferente para resistir e revidar com um golpe muito maior. Posso falar por experiência própria sobre como os espanhóis fecharam a Arena O2 naquela noite? Na arte da guerra, ele transformou vaias em aplausos respeitosos, forjando um legado naquela noite, mas Paddy também, e a rivalidade estava longe do fim. Dê a ele o que é devido, garoto, foi um bom nocaute. Você acha que o Paddy vai lutar com você no futuro? Pare. Nunca. Talvez se o Dana ficar com ele como com uma arma, talvez sim. Ele é apenas um garoto do álcool em gel para mim. Não creio que ele tenha coragem de me enfrentar. Um leão não se preocupa com as opiniões das ovelhas. Você pode... Por enquanto, eles não se enfrentariam no UFC, que não queria colocar duas estrelas em ascensão uma contra a outra. Ilha voltaria ao peso pena, estrategicamente posicionado no UFC 282, cujo co-principal foi liderado por seu rival de Scouse. Seu verdadeiro desafio seria Ryan Hall, uma anomalia total, não apenas por seu estilo de luta, mas por tudo fora do octógono. Usei minhas botas para o voo e você sabe por que as uso em um avião. Espere, deixe-me pensar por um segundo. Não. Quando entro, procuro por terroristas. Por todas as suas palhaçadas e pontos de vista profundamente questionáveis. Deixe-me dizer uma coisa, essa tal de gravidade não é real. Mitchell, um lutador de artes marciais mistas de elite, assim como o espanhol, era invicto com um jogo de jiu-jitsu brasileiro que poderia rivalizar com o de Ryan Hall. Para a teporia, um teste genuíno, sem obstáculos ou avisos prévios. Um evidente progresso na competição, para a qual estou devidamente pronto. Mas a abordagem de Conley em relação a Bryce Mitchell foi em sua maioria civilizada. Aquele sorriso presunçoso revelou uma autoconfiança incomparável. A vitória não era uma possibilidade, mas uma certeza. Ele é extremamente perigoso em todos os aspectos. Perigoso com submissões, chutes e seu coração é perigoso. Acho que as pessoas subestimam a inteligência dele. E como ele realmente está jogando xadrez. Acho que ele levou uma picada. Ó, grande uppercut. Eu deveria acordar todas as manhãs e me dizer, tipo, continue dormindo e mantenha seus sonhos ou acorde e torne-os realidade. Olhe pra isso. Uau. Ainda invicto. Inacreditável. Submete Bryce Mitchell. O matador provocou Bryce em sua especialidade antes de destruí-lo na própria, e no final da noite ofuscou seu inimigo na repercussão do evento. A luta de Paddy foi marcada por uma decisão controversa a seu favor, mas a opinião dos fãs começou a mudar. Como alguém achou que ele venceu a luta? Claramente perdeu a luta. Jared ganharia todas as rodadas, ele não ganhou nenhuma rodada. Mas de qualquer forma, dane-se ele. O garoto do desinfetante para as mãos pode continuar usando meu nome para se promover à vontade. Eu moro na mente dele de graça, mas ele quer meu corpo porque sabe quem sou. Paddy dificilmente estava errado, foi uma jogada estratégica que exigiu pouco esforço. Ir atrás do peixe maior, o homem com mais olhos sobre ele, e fazer disso sua única missão para roubar seu trovão, e Lia nesse aspecto tinha sido bem sucedido, ele agora era o pacote completo. Audacioso e habilidoso, o nono colocado sabia que uma chance estava no horizonte, e logo outro desafio chegaria, desta vez com maior responsabilidade, atraindo fãs dos grupos hardcore e casuais. A presença de Pimblet como coatração principal indicava a confiança do UFC nele. Mas enfrentá-lo contra o formidável nocauteador Josh Emmett foi o verdadeiro teste decisivo. Ele é melhor do que qualquer um no esporte. O toque da morte. Isso é um tiro! Quer dizer, o poder dele é absurdo. Lamaskai está fora. Josh Emmett! O poder é o fator fundamental nas artes marciais mistas. É o trunfo na manga, o último recurso. E mesmo para os veteranos envelhecidos com velocidade e tempo de reação reduzidos, isso permanece dentro deles. A carreira de Josh Emmett foi construída sobre isso. Seu físico e estilo de luta moldados em torno de um único golpe feito para explodir no queixo. Apesar de unidimensional, foi uma fórmula vencedora na maior parte do tempo, dando-lhe uma chance pelo título interino. Uma batalha que talvez não tenha vencido, mas contra a ilha o perigo era constante.
Para vencer, Ilya teria que enfrentar o fogo, mas provou que poderia resistir ao calor e sair do outro lado com dinamite em mãos. A vontade inquebrável do velho matador o levaria mais uma vez para a brecha. Ele é assustador pelo que fez com Josh Emmett. Eu fiquei enojado. Pesada, enorme combinação para os espanhóis. Isso é uma superação de Topuria. Vamos ser honestos, nos pés em uma aula mestra de boxe. Amit em modo de desespero. Você segurava uma rosa, então a colocou dentro da jaula. O que isso significou? Por que você fez isso? É algo típico de matador, entende? Toda vez que um matador entra na arena, as pessoas mostram a ele gratidão e respeito, oferecendo-lhe uma rosa. Depois que o matador termina, ele mostra respeito ao touro e oferece uma rosa ao touro. Depois que eu derroto meu oponente ou depois que eu consigo aquele round de 10-7, eu quero mostrar meu pesar e respeito a ele, meu oponente e sua equipe. Uma surra dominante de Neon por 50-42 apontava para uma vitória clara e visceral. Pimbler navegava pelos resíduos do peso leve, enquanto o matador se anunciava como um forte desafiante na divisão abaixo. Porém, o próximo oponente, o atual campeão, tinha um pedigree de luta superior à maioria. O homem lá de baixo que havia conquistado elogios universais, não por conversa fiada, mas por ser tão bom assim. Alexandre, o grande... E ainda o melhor peso-pena do mundo, fazendo 21 seguidos. Alexander Volkanovski foi, uma vez o novato, agora o veterano e guardião do trono dos pesos-pena. Um reinado extenso abrangendo 4 defesas de título lhe concedeu uma cobiçada chance no cinturão dos leves. Uma chance para o status de campeão duplo contra o lendário Islam Makhachev. Foi uma vitória histórica não concedida, mas o australiano deixou o cage naquela noite honrosamente, e quando a poeira baixou, ele ainda permaneceu o campeão dos pesos-pena. E embora Ilya estivesse na fila esperando sua chance, a ordem natural das coisas tinha que ser preservada e o campeonato unificado. E aí, pessoal? Obrigado por virem. Vamos seguir com as emoções, estou experiente com tudo isso e apenas aproveito a Semana Internacional de Luta Vegas, estamos animados para dar um show, eu garanto. Nossa última parada enquanto encerramos a Semana Internacional de Luta de 2023, Volkanovski ainda evitando as grandes armas de Rodrigues. Dominação absoluta, Volkanovski retornou à forma em uma declaração de intenção, parecendo seu estimado legado significava que ele poderia escolher seu próximo adversário à vontade, e claro, havia apenas um homem em consideração. Quinta defesa consecutiva do título dos penas. John, olha lá, ele está tão pobre que está em seu rosto. Marcado para o UFC 297 no início de 2024, finalmente, Poirier chegou ao topo dos penas. Na sua mira, mais um passo. Uma última jornada para reivindicar todo o seu trabalho árduo. Restava apenas o acampamento extenuante. 2 meses e meio de... Charles Oliveira está fora de sua luta com o Islam e Alex Volkanovski está dentro. Sim. Oliveira fora. Alexander Volkanovski entra. Uma das revanches mais esperadas da história. Essa é o tipo de mentalidade sobre a qual venho falando há muito tempo. Isso vai fazer com que esse cara seja nocauteado. Ele vai ser nocauteado por causa disso. Algo assim. Alexander Volkanovski e Islam Makhachev em segundo. Volkanovski, com sua autoconfiança e determinação, ousou sonhar e pagou o preço para fazer história. Uma aposta arriscada, né? Um nocauter, uma mão ruim. Ao observar os eventos, Topuria notou uma fraqueza surgindo. O impulso mental que levou Volkanovski ao topo também foi a causa de sua queda. A obsessão doentia por artes marciais mistas deixou o australiano mentalmente abalado. Eu bebia todos os dias, sem exceção. Eu precisava me destacar e achava que isso era uma luta. Não estou machucado, é o que vemos agora. É minha família, minha luta, e quando não estou no acampamento, perco o enredo. Então tive que aceitar a luta. Tipo, realmente é difícil para os atletas, desculpe.
Nunca pensei que teria dificuldade com isso, mas quando eu não estava lutando ou no acampamento, droga, desculpe. Topuria visava explorar essa fraqueza, persuadindo-o a fazer mais uma reviravolta de curto prazo. A mente enfraquecida e o corpo fragmentado, Volkanovski ainda atenderia ao chamado, seu ego desafiado, almejando exorcizar os demônios através da arte da guerra. Alex Volkanovski, eu me preocupo que por causa de sua grandeza, vamos acreditar que em fevereiro ele vai lutar contra a Topuria, e quase esperamos a mesma coisa. Mas e se for cedo demais? Ele pode boxear, lutar, fazer kickboxing e lutar livre. Não está mentindo ao dizer que é uma evolução do jogo. Ele é muito bom em todos os lugares e é muito perigoso quando entra no combate. Seu boxe e suas combinações por dentro e no bolso são insuperáveis. O plano de Topuria deu certo, e na semana da luta, no 298, havia um pressentimento de que um novo rei seria coroado. Elia continuou a desafiar o papel de vilão que lhe foi atribuído há muito tempo, e seu comportamento demonstrava não arrogância, mas uma autoconfiança arrepiante. Pode também aproveitar ao máximo, né? 5 semanas. Sim, use até acabar. Vou tirar algumas fotos, você já sabe o que vai acontecer. Você veio pronto para a aposentadoria, vou arrancar sua cabeça, vou mostrar os níveis, vou te arrasar. Ele aproveitou para tirar uma foto com o cinturão. Então você também pode aproveitar agora, você nunca mais vai vê-lo novamente. Comparações óbvias com a desmontagem mental de Aldo por McGregor, mas Volkanovski estava mentalmente resoluto e seria uma colisão de habilidades físicas que determinaria o vencedor quando as fichas estivessem em jogo. Vou esmagá-lo no primeiro round, acredite em mim no que estou te dizendo, sabe? Confia em mim, no primeiro round eu vou apagar as luzes dele. Sério? Sim. Vão dizer que você consegue. Vão te derrubar e duvidar de você. Mas sabe de uma coisa? A única pessoa de quem você precisa para alcançar qualquer coisa na vida é você mesmo. Ilia, ao perseguir um favorito dos fãs, imortalizou seu papel como o vilão, o cara mau. Mas quando aquele golpe patenteado acertou em cheio, poucos podiam odiar ou insultar. O Greatest of All Time dos pesos pena foi desmontado sem cerimônia. Foi uma surpresa para muitos, mas para El Matador, apenas mais um dia de trabalho. Ele estava vindo com aquela estratégia, não é? Com os chutes altos e para me chutar nas panturrilhas. Mas quem se importa? Eu estava apenas esperando para encontrar meu tempo, sabe? Ele me pegou com alguns socos e estava comemorando, tipo, ha. E eu estava, tipo, agora é a minha vez. Espere por isso. Com aquele golpe, uma nova era começou. Foi uma vitória para Topuria, Espanha e Geórgia. Os países tiveram seu primeiro campeão do UFC, provando que era possível. Milhões de aspirantes agora iniciam seus primeiros passos, assim como Bisping, Weili Zhang, Conor McGregor. Topuria influenciou a geração. O georgiano Merab Dvalishvili, um homem motivado. Um guerreiro ao lado, que recentemente conquistou o trono dos pesos galo ao vencer Sean O'Malley. Capturar o trono é sem dúvida uma tarefa difícil, mas defendê-lo é um desafio que muitos consideram mais difícil. Após décadas buscando um objetivo singular, as motivações de um campeão frequentemente esmorecem. Você se concentra mais em oportunidades extravagantes para saciar um apetite voraz. Assim como a maioria, Ilia havia mergulhado na vida de luxo que o chamava. Porém, a nova notoriedade também trazia benefícios, principalmente a cidadania espanhola. Um longo caminho desde aqueles começos humildes. Enquanto Ilia desfrutava dos benefícios de ser campeão do UFC, seu irmão Alexandre finalmente dividiria o palco com ele. Com 4 vitórias e uma derrota, o novo contratado apontava para motivações narrativas do UFC, mas suas apostas de recrutamento já haviam rendido antes, sendo Alex Pereira o mais infame. Se a palavra de Ilia for confiável, podemos testemunhar um segundo reinado de dominação do clã Topuria, mesmo após a partida de El Matador. Então, seu irmão Alexander, ele foi contratado pelo UFC. Tenho certeza que você esperava que isso acontecesse, mas é bastante emocionante. Ele também se tornará um campeão mundial do UFC. Ele é muito bom, muito talentoso. Ele é bom em tudo.
Com Ilja no topo da montanha, seu irmão iniciava a subida, enquanto o outro homem abria seu próprio caminho, buscando recuperar o que perdera. Se Volkanovski vencer Topuria, Max provavelmente será seu próximo oponente. Ele é o próximo na fila. Ele é o cara mais durão. Eu acho que ele é o melhor. 145 ou sempre... Max está renovado e melhorando. A drástica remontada na carreira, Max Blast Holloway já foi o rei dos pesos pena, considerado o maior, então uma nota de rodapé no legado de Alexander Volkanovski. Mas suas habilidades nunca vacilaram, mesmo após 3 derrotas para o grande. Depois de mais de uma década no UFC, ele permanece no mais alto nível e agora enfrenta o próximo grande desafio do El Matador. A revanche com Volkanovski parecia ser o natural, mas Holloway tinha outros planos. No UFC 300, o maior palco de todos, ele teria sua chance de ultrapassar a ordem de prioridade com algo especial do Blessed Express. Desafiar Holloway, tão favorecido pelo público, seria uma batalha perdida diante dos fãs. Ilja chegou longe com sua confiança e habilidades de luta, mas enfrentar Max como vilão era tolice. Alguns podem considerar que o ego de Ilja floresceu, de uma confiança clara para um louco descontrolado. Mas a verdade para o fim de tudo estava dentro daquela jaula. Apesar de toda a conversa, o legado dele será decidido através da batalha. Independente do resultado, o legado do clã Topuria está gravado em pedra. Aqueles que inauguraram uma nova era de luta, ostentando as bandeiras de 2 nações e trazendo-as para o primeiro plano com cada soco,